Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando o coração fala mais alto que as regras, nem tudo o que parece espiritual transforma. Às vezes, é o coração que precisa ser alcançado primeiro. E coração aqui estou falando de mente, de entendimento, de ser alinhado com tudo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Nosso texto hoje é Marcos, capítulo 7. E você, onde você está? Qual sua cidade, seu nome? Você tem aprendido conosco nesses momentos reflexivos? Porque sempre após a leitura, eu deixo uma reflexão para a sua vida pessoal. Como tem sido esse lugar de aprendizado? Em algum momento você ficou com dúvida, quer fazer perguntas? Coloque aqui nos comentários. Para você fazer comentário, você precisa se inscrever no canal. Assim você consegue deixar aqui sua pergunta, seu testemunho, seu comentário do texto, o que você sabe que pode acrescentar à mensagem. Tudo isso você está contribuindo para o reino. Vamos à leitura, capítulo 7, Marcos. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com o pai ou com a mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa contaminá-lo, torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro.
Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor. Mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: Por causa dessa resposta você pode ir. E o demônio já saiu de sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Éfatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E aqui está o momento de olharmos para esse texto e entender como eu posso aplicar na minha vida no agora. Jesus confronta diretamente a religiosidade vazia e revela realmente onde começa a transformação no ser humano, que é na nossa mente. E Provérbios fala disso. O que você pensa, você é. Eu preciso ter cuidado com aquilo que entra na minha mente e aquilo que sai da minha mente. Então, tradições versus a verdade. Verdade do coração que Jesus está dizendo aqui é a nossa mente, de onde brotam os pensamentos. Jesus questiona os fariseus por colocarem tradições humanas acima da palavra de Deus. Ele ensina que essas práticas externas, tudo que está aqui fora, não substitui um coração alinhado com Deus. Eu preciso ter uma mente alinhada com a vontade, com o propósito, com a palavra, com os princípios, com os valores bíblicos. O que realmente contamina o ser humano? Jesus esclarece isso. O mal não vem daqui. Se eu como arroz, feijão, carne, peru, seja lá o que for, mas vem dos pensamentos, das intenções, das atitudes que revelam o estado da minha mente, porque é dela que brota as saídas da vida. Provérbios fala disso também, para termos cuidado com a nossa mente, porque é dela que produz a vida. Porque aqui é que eu penso, aqui é que eu laboro, aqui é que eu maquino mal ou bem. A fé rompe barreiras. A mulher Ciro-fenícia aproxima de Jesus com uma fé perseverante e com humildade. Mesmo fora dos padrões religiosos, ela crê, insiste que necessita da resposta de Jesus. Então, ele nos convida a uma autoavaliação com sinceridade. Quantas vezes seguimos regras, discursos, costumes, mas o nosso coração está longe, distante da palavra? No cotidiano, isso aparece quando agimos corretamente por fora, fazemos, agimos e guardamos aqui ressentimentos, julgamentos, dureza e travamos a nossa mente para a palavra. Então, Jesus nos chama a cuidar do nosso interior. São os pensamentos, a motivação, palavras, reações, forma de agir, porque é daqui
que nasce uma vida saudável nos relacionamentos, que podem ser equilibrados, uma fé verdadeira no nosso viver diário com o nosso trabalho, com relacionamento com o familiar, com relacionamento na igreja. Quando o coração é transformado, a fé deixa de ser aparência e se torna em nós uma transformação, um movimento, um crescimento, uma forma de eu expandir e frutificar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra tão gloriosa que traz ao nosso coração muitos ensinos, que saibamos aprender, olhar para aquilo que está na nossa mente, aquilo que pensamos, sentimos, agimos, fazemos, que não é conforme a tua palavra, mas que nesse momento nós possamos aprender a realinhar a nossa mente com a tua palavra, seguir os princípios, os valores cristãos, tudo aquilo que o Senhor deixou, para que possamos todo dia transformar nossa mente, viver diariamente um propósito, ter uma identidade cristã e entender o nosso propósito aqui na terra. Por que estou aqui? Qual o significado da minha vida? Qual é a essência do meu ser e como vou trazer tudo isso à minha existência. Abençoa todas as famílias, todas as pessoas que precisam de uma restauração, que a tua boa mão possa encontrá-los nesse momento e trazer, Senhor Jesus, essa abundância de pensamentos, que sejam pensamentos alinhados com a tua palavra. Eu oro no teu nome santo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, te dê cada dia mais esse olhar transformador para que você sim busque aprimorar todos os dias, assim como Paulo fala, renovar a nossa mente todos os dias, para que possamos sim chegar à estatura de varão perfeito. Aguardo você na próxima leitura bíblica.